Ensina-nos a amar a tua lei, é o tema desse mês. E hoje nós veremos dos versos 97 até o verso 104. Salmo 119. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isto detesto todo o caminho da falsidade. Vamos orar mais uma vez? Santo e bendito Deus, nós nessa noite temos o privilégio de mais uma vez ouvir a tua palavra sendo anunciada. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela que traz direção, norte. Ela, como o salmista acabou de falar, é doce, é saborosa, é prazerosa. E meu Pai, a minha oração nessa noite é que, se a palavra não tem sido isso para alguém aqui nessa noite, que o Senhor possa fazer isso, Deus. Que teu filho, teu servo que entrou aqui nessa noite sem prazer, sem alegria, sem amor, sem afeição à tua palavra, Deus, que o teu Santo Espírito possa atuar na sua vida e possa gerar esse sentimento em nome de Jesus. Que, como tem sido o tema dos nossos estudos, que o Senhor nos ensine nessa noite a amar a tua lei, a amar a tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, pedindo por isso, confiado nisso. Amém. Amém. Qual é a sua relação com a palavra do Senhor? Qual é a sua relação com a Bíblia? Com a lei, com os mandamentos? Eu posso afirmar aqui com toda certeza que, se fosse perguntado se a Bíblia é importante para você, você certamente diria que sim. Tenho quase certeza que todos aqui, mesmo os que não são membros, mesmo os que ainda não professam Jesus, de alguma forma falam que a Bíblia ela é importante. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: qual a sua relação com as Escrituras? Que tipo de relação você tem com a Bíblia? Talvez para você a Bíblia seja apenas um livro com um conteúdo histórico importante. Ou talvez você a tenha como um amuleto. Você deixa ela aberta ali no Salmo, ou você recebe no seu celular o versículo do dia, o versículo da sorte, e tem aquilo como um amuleto, como uma sorte mesmo para a sua vida. Pode ser que você seja aquela pessoa que considera apenas o Novo Testamento como palavra de Deus, como válido. Afinal de contas, nós estamos no tempo da graça, então o Antigo Testamento é coisa antiga, nós não precisamos seguir. Ou mais ainda, talvez você só leve em consideração os evangelhos, afinal de contas, são as palavras de Jesus, são os ensinamentos de Cristo. Talvez você olhe para a Bíblia como um livro cheio de ideias antiquadas, patriarcado, misógina, guerras, cheias de proibição. Ou talvez você ainda não acredite em tudo que está escrito ali. São lendas, são ideias de homens, está longe de ser a palavra de Deus. Pode até ter uma coisa ou outra ali, mas tudo. Talvez você se pergunte como acreditar nessa Bíblia.
como acreditar nessa palavra, como garantir que ela não foi adulterada ao longo dos anos. E eu te pergunto mais uma vez, qual a sua relação com a palavra de Deus? Qual a sua relação com a Bíblia? Ensina-nos a amar a tua lei tem sido o tema da exposição aqui das nossas pregações ao longo do mês de julho. E nós já temos ouvido muito sobre como o Salmo 119, que nós acabamos de ler, tem uma ênfase sobre a importância, sobre a validade, a preciosidade da palavra, da lei, dos mandamentos de Deus. Se você olhar, por exemplo, a seção anterior a esta, dos versos 89 a 96, o salmista vai falar a respeito da firmeza da palavra de Deus. Assim como o Senhor criou todas as coisas e a criação permanece até hoje, ele vai dizer que assim também é a palavra. A palavra de Deus, ela permanece. Assim como aquele que criou é poderoso e inabalável, a palavra também é inabalável. O homem pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a minha esperança está no Senhor, está na palavra que não muda. A lei do Senhor nos mostra que Ele é o seu autor e nos mostra também que nós podemos confiar nele, ela tem estabilidade, ela é digna de confiança. É isso que diz a seção anterior. E na seção, então, que nós acabamos de ler, nós percebemos que olhar para a palavra de Deus não se trata apenas de conhecer a respeito dela, das suas características, da sua firmeza, da sua imutabilidade, da seriedade, da consistência. Não é simplesmente um conhecimento intelectual dessa verdade. Mas quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós mergulhamos, nós meditamos, nos debruçamos sobre ela, tanto mais a gente sente prazer, alegria, amor pela palavra de Deus. É isso que nós encontramos aqui. Ensina-nos, então, a amar a tua lei. É o tema da nossa mensagem dessa noite. E vai ser feita a partir de duas perguntas. Como é que nós podemos amar a lei do Senhor? Como nós podemos amar a palavra do Senhor? E o salmista nos responde, meditando nela o tempo todo. Versos 97 e 103. Nós temos visto como o Salmo 119 ele faz um comentário profundo sobre a palavra de Deus. A palavra ela está firmada nos céus, a palavra que é a lei, que é caminho, que é lâmpada. É interessante a relação que o salmista faz com essa lei. E ele diz que ama muito a lei do Senhor. Quanto amo a tua lei. É assim que ele começa o verso 27. E você pode se perguntar, como assim? Como pode alguém amar a lei? Pode soar estranho para a gente. Talvez não para alguém que gosta do direito, que estuda o direito, que pega lá o vade-mecum, né, fica estudando, passeia pelos processos, passeia pelo Código Penal, por tantas leis. A lei, ela é necessária, é bom para o andamento da sociedade, para o bom funcionamento, mas será que amar a lei não seria demais? Não seria até um certo tipo de legalismo? Mas é assim que o salmista se refere à lei do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É interessante que não é todo dia, mas é todo o dia. Como se o salmista dissesse que ele medita o dia inteirinho na palavra de Deus. Todo o tempo inteiro, o dia inteiro, ele medita, ele pensa a respeito da palavra de Deus. O que ele está falando aqui não é de uma mera atividade, que você sabe que você tem que ler a Bíblia, e você então tira um tempo do seu dia, vai lá, lê o texto, faz o cheque, e segue a sua vida como se isso não fosse mudar. Como se fosse uma mera obrigação. E eu não estou falando que você não deva fazer isso. Ler a Bíblia, separar um tempo do seu dia para você ler, para você meditar, é algo importante, é uma obrigação boa e importante, mas não é isso que o salmista está fazendo aqui, e nem é a isso que ele se refere. E sim a atitude de ter a palavra de Deus na sua mente o dia todo. Não apenas em um momento. Não apenas no momento da sua devocional.
É importante a gente ter esse momento devocional em que a gente para tudo para ler a Bíblia, para orar. E como já é difícil nós fazermos isso. Mas nós precisamos ter esse tempo, mas não pense que isso é uma mera obrigação, que você tem ali e não serve mais para nada, não tem aplicabilidade ao longo do seu dia. Esse momento que você tem de devocional, de parar, de ler a Bíblia, de orar, só vai ser proveitoso para você se isso for refletido ao longo do seu dia. Nós devemos parar de separar o nosso momento devocional de outros momentos, como se fosse um tempo apenas. E a gente passar o nosso dia inteiro sem levar em conta aquilo que nós vemos nas Escrituras. Como assim? Como a gente pode viver isso? Se você faz, por exemplo, o seu devocional pela manhã, você lê um texto bíblico, você assistir uma pregação, faz a sua meditação disso ao longo do seu dia. Quando você for orar no almoço, no café, ore sobre aquilo que você leu. Se você for conversar com alguém na rua, for conversar com alguém no WhatsApp, converse sobre aquilo que você leu no tempo do seu devocional. Se você gosta de postar story, se você gosta de postar um Twitter, poste sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que Deus falou ao seu coração. Faça disso a sua meditação durante todo o dia. Isso é apenas um exemplo de como nós podemos fazer isso. Deuteronômio 6, nesse mesmo sentido, é um texto que fala muito a respeito de como a gente deve parar de compartimentar a nossa vida espiritual. Ele é um texto que ensina muito a respeito da educação dos pais aos seus filhos na palavra. É um texto que nos ensina que a vida não é dividida em momento devocional e outros momentos. A gente tem um culto público aqui, nós estamos nele agora. Mas toda a nossa vida, toda a nossa existência é um culto público na presença do nosso Deus. Deuteronômio 6 vai falar para os pais: falem da lei do Senhor para os seus filhos, chegando, saindo, assentados pelo caminho, escreve na casa, nos umbrais da porta, pendura na geladeira, pendura na TV, onde for, mostra a palavra de Deus para que ele possa aprender. Mas a gente tem essa tendência a compartimentalizar demais a nossa vida. Parte devocional, parte profissional, parte estudantil, parte amorosa, parte social, mas nós somos chamados para ter uma vida de devoção inteira na presença do Senhor. É entender que tudo que a gente faz, o nosso estudo, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, o nosso lazer, o momento em que você joga bola, tudo isso precisa fazer diferença. Você faz para a glória de Deus. Você faz como devoção ao Senhor. Você faz para agradar ao Senhor. Você faz para a glória dEle. O salmista diz que ama essa lei, porque ele faz isso. Quanto mais eu medito, quanto mais eu busco, quanto mais eu mergulho, mais afeto eu vou sentindo. E é interessante que ele diz que essa lei, esse amar a lei, não é simplesmente afetos, embora envolva afeto também. Mas é interessante que nós amamos aquilo que é importante para a gente, aquilo que é valioso para a gente, ainda que seja difícil. Tenho certeza aqui que todos, ou quase todos, amam alguém difícil, alguém complicado, que tem problemas, que tem dificuldades. Amamos pessoas difíceis, mas amamos. Elas são importantes para nós, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as diferenças. Ou um remédio que nós sabemos que dói, que sabemos que é amargo, mas nós amamos porque sabemos que esse remédio faz bem para a nossa vida. A palavra de Deus muitas vezes vai agir de uma forma não muito agradável. Vai expor para a gente o que a gente tem de pior. Os nossos erros, os nossos pecados,
as nossas mazelas. Não é à toa que a palavra ela é comparada a uma espada. Espada que perfura, que corta. Ela faz isso com a gente, mas ela é boa. Ela faz isso para o nosso bem. Mas é interessante que o salmista ele não foca aqui nesse aspecto da palavra. Ele vai trazer como essa palavra ela é doce, ela é agradável. É o que ele diz aí no verso 103. É interessante como normalmente nós referimos a algo bom como algo doce, mesmo que literalmente isso não seja doce. E o salmista diz isso a respeito da palavra. A palavra de Deus é doce ao paladar. E aqui é interessante, Agostinho, ele, no livro das Confissões dele, ele diz que o pão é agradável ao paladar sadio, mas ele é amargo ao paladar enfermo. O pão é agradável ao paladar sadio, mas ele é amargo ao paladar enfermo. E muitas vezes o que vai tirar a doçura desse livro, o prazer desse livro, o sabor desse livro, não é algo de errado na palavra, mas é dentro da gente. Mas é dentro de cada um de nós. E quando a gente não melhora pela própria ação dela, ela não vai ficar docinha. Então, à medida que nós vamos amadurecendo pela ação do Espírito Santo e da sua palavra, nós conseguimos ver a doçura dela. Como ela é agradável, como ela é boa, como ela é mais doce, doce que o mel. Faça um exame hoje na sua vida, você que já tem caminhado com Cristo. Como hoje você vê muito mais utilidade na Bíblia do que no começo da sua caminhada. Como você consegue perceber coisas que você não percebia antes. Consegue fazer conexões com as Escrituras, do Antigo com o Novo Testamento. Olha, isso fala a respeito disso. Eu vi isso em outro livro. Ah, cita tal autor. Ah, isso aqui é uma profecia que está em profeta tal. Como a gente consegue fazer isso? A Bíblia vai ficando mais agradável, mais gostosa, mais palatosa, à medida que a gente medita e conhece ela. Nós somos criados para se alimentar dessa palavra. O crente, o servo de Deus, foi criado para se alimentar dela. Adão e Eva no jardim se alimentavam da própria palavra de Deus, da boca do próprio Deus, quando ele, na viração do dia, vinha se relacionar com eles no jardim. Mas chegou um dia em que Adão e Eva não quiseram mais a palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou amarga para eles. Por quê? Por causa do pecado. O pecado azeda o gosto pela palavra. Faz a gente fugir da palavra. Não é à toa que o evangelista Moody, ele tinha escrito na sua Bíblia, na capa da sua Bíblia, assim: ou essa Bíblia vai fazer você fugir do pecado, ou o pecado vai fazer você fugir da Bíblia. Ou ela vai te afastar de Deus, ou você vai se afastar de Deus por causa do seu pecado. Vai se afastar dela por causa do seu pecado. É o pecado que faz com que a palavra de Deus não pareça tão doce assim. Então, nós devemos nos perguntar, será que para a nossa boca, será que para você que está aqui nessa noite, você tem a Bíblia como algo doce, como algo saboroso, como algo agradável, como algo que você deseja? Se a resposta for não, meu irmão, talvez você esteja precisando tratar algum pecado no seu coração. Tratar algo que tem tirado de você a alegria e o prazer na palavra. A palavra de Deus é doce e precisa ser degustada por nós a cada dia, diariamente. Se por um lado a gente pega os doces, e a gente precisa maneirar nos doces por causa das taxas, do açúcar, da diabetes. Não existe diabetes de Bíblia. Você pode usar e abusar, degustar sem moderação da palavra de Deus.
buscar a palavra de Deus dia e noite, porque isso não vai te engordar, não vai alterar suas taxas, não existe diabetes, você pode mergulhar à vontade na palavra de Deus. Faça isso. Muitos querem viver uma suposta espiritualidade, uma suposta vida com Deus, profundidade, crescimento, avivamento, sem palavra. Isso não rola. Precisamos da palavra de Deus, Ele nos deu isso, nos deu esse livro para que nós crescêssemos nisso. E de forma prática, como podemos fazer isso então? Tenha o seu momento devocional todos os dias, tire um tempo para ler a Bíblia. Mesmo que seja 5 versículos, é melhor ler 5 versículos do que você não ler 2 capítulos. Medite nisso. Tire um tempo. De manhã, de tarde, de noite, não importa, mas tire um tempo para mergulhar na presença de Deus, para mergulhar na sua palavra. Isso começa, e ler a palavra de Deus, ter uma vida devocional, exige de nós disciplina. Se a gente não começar, a gente nunca vai começar. Busque isso, coloque como prioridade, coloque na sua agenda. Mas não somente isso, priorize esse tempo aqui e agora. Vir aos cultos, vir ao culto público, ouvir a palavra sendo exposta, é uma forma de nós meditarmos na palavra de Deus. Você já parou para pensar que, ao longo da história da igreja, a maior parte, os irmãos não tinham Bíblia como nós tínhamos, como nós temos hoje. Bíblia impressa, Bíblia no celular. Ele tinha que ir aonde o povo estava reunido, ouvindo alguém pregar, para ser alimentado da palavra. Então, priorize também esse momento de vir e ouvir e meditar na palavra do Senhor sendo exposta. Você pode e vai amar a lei do Senhor a partir do momento em que você levar a sério uma vida, e aqui vida é na sua integralidade, inteira, sendo permeada, sendo molhada, regada pela palavra de Deus. Faça isso, busque isso. Mas o texto também nos apresenta, então, quais são os benefícios de amarmos a lei do Senhor. Está aí do verso 98 ao 102 e o verso 104. E é interessante como nessa seção, o salmista, ele recheia aqui da relação de causalidade, relação de causa e efeito. Por exemplo, nós vimos aqui no verso 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. O efeito, porque aqueles eu os tenho sempre por perto, a causa do efeito bom, da coisa boa, dos benefícios, é sempre a palavra, os mandamentos, a lei do Senhor. A lei de Deus sempre trará benefícios ao seu povo, sempre trará benefícios ao servo de Deus. Lembre-se disso. E aqui então nós encontramos alguns, e certamente ao longo das Escrituras nós encontramos muitos outros benefícios dessa palavra, mas eu quero destacar aqui os 3 que o salmista apresenta. Primeiro, amar a lei do Senhor nos faz crescer em sabedoria. O verso 98 diz aqui que conhecer os mandamentos fez o salmista mais sábio do que os seus inimigos. E é interessante nós pensarmos nesse termo, né, inimigos. Será que nós temos arquirrivais? Pode ser que não ao pé da letra você tenha um inimigo, mas talvez alguém que não goste de você no seu trabalho, alguém que pegue no seu pé, alguém que odeia a sua fé, alguém que te quer o mal, ou talvez um próprio amigo, só se for amigo da onça, né, que não quer o bem, mas um crente é possível que implique com você, queira puxar o seu tapete, ou pode ser também se referir a uma situação adversa que vai aqui provar a sua fé. E o salmista então vai dizer que se nós amamos a palavra, se nós meditamos a palavra, nós vamos ter sabedoria tal, compreensão tal do mundo, vamos ter insights que essas pessoas, que os nossos inimigos, eles não têm.
Você vai ter uma sabedoria que o mundo não dá. Você vai saber se comportar diante de situações adversas. E quando você for provocado, quando você for difamado, quando você for perseguido, você não vai usar as armas que o inimigo usa. Você não vai usar de difamação, você não vai usar de desonra, você não vai usar de mentira, você não vai querer revidar, você vai comportar-se conforme a palavra de Deus. Ter sabedoria, ter tato para lidar com essas situações e com esse tipo de pessoa. Quando nós meditamos e temos a palavra guardada no nosso coração, como ele vai dizer lá no começo do Salmo 119, nossa mente vai estar encharcada da palavra de Deus, e quando a gente se deparar com esses momentos, a gente vai saber como reagir. A gente vai saber como falar. O que o salmista diz aqui é que quando nós meditamos, amamos a lei do Senhor, o conhecimento que nós temos não é simplesmente um conhecimento intelectual. É um conhecimento prático, nós vamos saber como agir. Você quer saber como agir em determinada situação? E aqui no caso, com relação aos inimigos, com relação a essa situação adversa, medite na palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor. Mas o salmista diz também que ele ganha sabedoria, compreende mais do que os seus mestres. E aí a gente pode pensar, rapaz, que cara arrogante, né? Saber mais do que os seus mestres. E a ideia aqui não é de alguém petulante, como alguém que entrou na faculdade e acha que já é o especialista no curso que ele entrou. Né? Ou alguém que comenta sobre tudo na internet, é especialista de tudo, quer palpitar sobre tudo. Não é o caso aqui do salmista, e quando ele fala a respeito disso, ele não está desprezando os seus mestres. Pelo contrário, quando ele diz que eu compreendo mais do que os mestres, é mostrar que nem mesmo os mestres, que têm o conhecimento, e aqui esses mestres, possivelmente ele está se referindo a gente que temia ao Senhor, mas nem mesmo eles estão acima da palavra de Deus. As pessoas que têm o conhecimento na ciência, na economia, na política, na própria teologia, eles não estão acima da palavra de Deus. Eles não estão acima da autoridade do Senhor. E o salmista entende isso, e por isso ele se coloca aqui como que compreende mais do que essas pessoas, porque ele entende a posição da palavra. Ele medita na palavra. Ele medita nos preceitos do Senhor. Ele medita nos testemunhos do Senhor. Ele entende que, por saber quem o Senhor é, e por saber que a Bíblia, ela é autoridade, ele vai andar crendo naquilo que o Senhor diz a respeito de família, a respeito de igreja, a respeito de sexualidade, a respeito de dinheiro, trabalho, e não segundo aquilo que ele vê, ou que os mestres ensinam fora da palavra de Deus. Mesmo qual área que seja, mestre que for, doutor que for, ele não está acima da palavra de Deus. O salmista entende isso. E por ele ter isso em mente, ele se torna mais sábio do que esses homens. Então a palavra de Deus nos ajuda a crescer em sabedoria. Mas também o salmista nos diz que ela nos ajuda a crescer em prudência. E é interessante quando ele diz aqui, eu sou mais prudente que os idosos. E é muito interessante quando a Bíblia, ela diz e valoriza o ancião. Valoriza os cabelos brancos, valoriza a experiência do homem, traz honra, e diz que nós devemos honrar e respeitar essas pessoas. Mas mesmo anciãos, mesmo idosos, eles podem ser tolos. Se o seu conhecimento, se a sua sabedoria não for segundo a palavra de Deus, ele pode, ao longo dos seus anos e experiências de vida, adquirir experiências, aprendizados a respeito dessa vida e trazer várias lições. Mas mesmo eles também não estão acima da palavra de Deus. E o salmista compreende isso. Idade não é sinônimo de sabedoria.
Idade não é sinônimo de conhecimento. Idade não é sinônimo de maturidade emocional, muito menos espiritual. Isso nós adquirimos com a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus, é o que o salmista diz aqui, porque eu guardo os teus preceitos. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Jesus. Lembra quando ele entra lá no templo e conversa com aqueles homens e mostra o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus? Pessoas que eram mais experientes do que ele, tinham mais anos, mais tempo de estudo, mas Jesus surpreende aqueles homens com a sabedoria que ele tinha. E você pode pensar, pastor, mas aí só usou um exemplo também, né? Jesus. Mas, gente, nós somos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo que precisamos avançar assim como Ele, em sabedoria, em conhecimento, na palavra. Foi através dela que Cristo também cresceu. Ele foi instruído na palavra de Deus. E podemos experimentar isso se fizermos da palavra o nosso alimento. E ela nos faz crescer nessa prudência. E prudência é algo que tem faltado nos nossos dias. É interessante como nós somos instigados cada vez mais a dar uma resposta imediata para tudo. Bombou um assunto aí, nós já queremos omitir a nossa opinião. A gente nem se dá o trabalho de parar, sentar, pesquisar, procurar, averiguar, nós já queremos omitir opinião por aquilo que ouvimos de alguém. Às vezes a gente nem sabe do que se trata e a gente já está comentando. A gente vai no efeito manada, responde, critica, fala, opina. Seja para criticar, seja para zombar, seja para apoiar. E é interessante que se a gente demora um pouquinho para fazer esse exercício de parar, averiguar, pensar, pesquisar, a gente é chamado de atrasado. Esse é só um exemplo. Existem outras áreas que nós precisamos crescer na prudência, nas finanças, nos relacionamentos. Precisamos ser prudentes. E sabe o que pode nos dar prudência? É guardar os preceitos de Deus. E guardar aqui não é simplesmente conhecer, é colocar em prática, é guardar com as mãos, com os pés, com as ações. A Bíblia, ela traz diversos preceitos que nos ajudam a lidar com diversas áreas da nossa vida, com pessoas difíceis, rixosas. A Bíblia fala como nós devemos lidar prudentemente com o dinheiro, ainda que você esteja plenamente convencido de que o seu jeito, de que o seu conhecimento é o melhor. Nós devemos buscar na palavra e guardar a palavra se quisermos crescer em prudência. Mas o salmista também nos diz que amar a palavra de Deus nos ajuda a crescer em santidade. Versos 101, 102 e 104. O salmista ele retoma aqui algo que ele já tinha dito lá no verso 9. A famosa pergunta de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta, observando segundo a tua palavra. O verso 101 então retoma isso, diz que de todo mau caminho eu desvio os pés para observar a tua palavra. E a ideia aqui é que quando nós conhecemos a palavra de Deus, além de conhecer que um caminho ele é ruim, nós vamos conseguir desviar dele. Não é somente saber que é ruim, é a gente ter a ação de desviar desse caminho. Porque quantas vezes nós sabemos que vai dar ruim e ainda assim a gente insiste e quebra a cara. Toma esse caminho. É certo que algumas vezes nós só vamos perceber também que o caminho é ruim depois que a gente está nele. Mas essa capacidade de discernir se algo é bom, se algo é ruim, vai estar na Bíblia. Nós podemos consultar. O problema é que muitas vezes, por não conhecer a palavra, nós acabamos nos metendo em caminhos tortuosos, em caminhos que não agradam a Deus. Quando você receber convites, sugestões, opiniões de amigos, da faculdade, do trabalho, de familiares,
e você se perguntar, será que é isso mesmo? Será que isso é bom? Será que esse é o melhor caminho? Procure na palavra, porque ela vai te mostrar se esse é o melhor caminho. Muitos falam sobre piedade, sobre santidade, vida com Deus, mas não falam de vida da Bíblia. Querem piedade, querem santidade, querem seguir a Cristo, sem levar em conta o livro que Cristo deu para isso, que é a sua palavra. O próprio Jesus nos ensinou. Quando ele ora ao Pai, lá no João capítulo 17, ele pede: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é o livro que vai moldar o nosso pensamento para que a gente tenha uma vida mais santa aqui nessa terra. Interessante como o verso 102 ele traz algo precioso a respeito de santidade. Nós não seguimos no caminho mau, nós conseguimos nos desviar, nós não nos apartamos, e o texto diz: porque tu me ensinas. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, é o Senhor nos ensinando. Nós falamos e imaginamos muito a respeito dos discípulos, o privilégio que eles tiveram de aprender com o Mestre Jesus. Embora não fisicamente, mas quando lemos a palavra de Deus, nós temos o próprio Deus nos ensinando também, queridos. Que privilégio nós temos. Ele nos ensina. E é certo que essa não é uma atividade meramente intelectual. Você não pode chegar para a palavra de Deus de qualquer maneira, como se fosse um livro qualquer. No seminário nós somos muito ensinados a respeito disso, e advertidos a respeito disso. De como, a partir do momento em que a gente lida com a palavra de Deus, e é possível que mesmo você também tenha esse problema, depois de tanto tempo de igreja, de ouvir tanto, de estudar tanto, ter esse mesmo problema, de enxergar o livro, a Bíblia, como um livro de estudo apenas. E você se esquece que essa palavra, ela é inspirada por Deus. Não tem um conteúdo qualquer. Depreender o que está aqui, aprender o que está aqui, não é simplesmente cognitivo, é espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo iluminando os nossos olhos, o nosso coração, para que ela possa fazer sentido. E é isso que o salmista diz aqui: o Senhor me ensina, não apenas pela letra, mas o Espírito dele está me ensinando. E é por isso que eu permaneço de pé, é por isso que eu não me desvio, é por isso que eu não vacilo, porque o Senhor mesmo, Ele tem me ensinado. Se quisermos uma vida de santidade, precisamos da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo. E ele conclui então, dizendo que por meio desses preceitos, ele consegue entendimento e por isso detesta todo o caminho da falsidade. Quando conhecemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, nós sabemos distinguir o que é bom e o que é mal. Nós sabemos distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. E o salmista diz: nós vamos detestar, é inevitável, conhecer o Senhor, conhecer o seu caráter, conhecer a sua vontade, e continuar compactuando com aquilo que é falso. E aqui a falsidade é o pecado, porque o pecado é uma mentira. O pecado te diz que algo é bom, quando na verdade te leva para a morte. O pecado te diz que é agradável, quando na verdade te afasta de Deus. Então é um caminho de falsidade. O salmista diz então, quando nós entendemos, por meio do entendimento recebido através da palavra de Deus, nós detestamos o pecado. Nós vamos viver agradando ao Senhor. Nós vamos fugir do caminho da falsidade. E muitas vezes a gente fala de falsidade somente do outro, né? Mas nós precisamos olhar para nós mesmos. E para quantas vezes nós agimos como hipócritas, como pessoas falsas,
a mentira dentro da gente, a falsidade dentro da gente. E quando conhecemos a palavra, entendemos da palavra, nós vamos trilhar um caminho de verdade também, dentro de nós mesmos. Quão vantajoso, quão maravilhoso é se apegar a essa palavra e amar essa palavra. Caminhando, meus irmãos, para o final. Mais uma vez eu queria destacar para você nessa noite a respeito de como você tem se relacionado com essa palavra de Deus. Como você tem lidado com ela. A letra, você ler, vai te trazer algum conhecimento. Mas sabedoria, entendimento, discernimento, somente o Espírito Santo pode dar. Por isso, meu querido, quando você for ler a Bíblia, leia, antes de ler, peça ao Espírito Santo de Deus. Peça que Ele ilumine o seu coração. Peça que Ele ilumine a sua mente. Eu não entendi nada do que eu li hoje, pastor. Tem algumas partes que realmente são difíceis. E aí nós temos mestres, professores, pastores à disposição para ajudar você. Mas muito disso vai ser ajudado com o principal professor que você tem, que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que traz iluminação e te ensina quando você medita na palavra de Deus. Peça a Ele que ilumine o seu coração. Peça a Ele que ilumine a sua mente. Chegue diante da palavra de Deus com humildade. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor desvende os meus olhos para contemplar as maravilhas do Senhor. Desvenda, Senhor, os meus olhos. Retira de mim, Senhor, aquilo que tem azedado a tua palavra. Retira de mim aquilo que tem tirado o prazer de buscar o Senhor através da palavra. Peça isso ao Senhor. Ame a palavra do Senhor. Medite nela, deseje ela. De forma prática, busque mesmo. Abra sua Bíblia. Escute a Bíblia. Assista a Bíblia. São tantas formas. Nós somos tão privilegiados, mas negligenciamos tanto. Busque a presença do Senhor. Quero dizer que só é possível nós vivermos dessa forma, adquirirmos esse amor, essa sabedoria, esse conhecimento, através de Jesus Cristo. Ele é o caminho para adoçar isso. Afinal de contas, Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o Logos, a palavra que se fez carne. Ele é aquele que reside toda a sabedoria de Deus, onde os tesouros da sabedoria de Deus estão ocultos em Jesus Cristo. Então, sabedoria é só através dele. Ter uma vida prudente só em Jesus. Em quantas situações, quando foi tentado, quando foi afrontado, Jesus mostrou prudência e não vacilou. Santidade, o homem que foi perfeitamente santo. Não apenas com as suas atitudes, mas os seus pensamentos, suas intenções, suas palavras, todas puras, perfeitas. O Senhor é santo. E por causa dele, tão somente, da sua obra atribuída em nossas vidas, nós podemos também crescer em sabedoria, em prudência, em santidade. Sabe onde nós conhecemos mais de Cristo? Na sua palavra. Busque a palavra de Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos ensine diariamente a amar a sua lei, a amar a sua palavra, entendendo o quanto ela é boa, quanto ela é perfeita, quanto ela é doce, agradável, e como ela é preciosa para nós. Vão se passar gerações, eras, reinos, ideias, filosofias, a palavra de Deus permanecerá. Valorize isso.
Busque isso. E que ela nos ajude a crescer em santidade, em prudência, em sabedoria, e assim a gente consiga glorificar e viver melhor para o nosso Deus.